Muito bem, gente, começa mais um comentário da Escola Sabatina. Eu sei que existem aí vários comentários da lição da Escola Sabatina, então nós queremos acrescentar mais um comentário, tá bom? Então você vai ter aqui toda semana um vídeo, né? Um vídeo curto dando um comentário da Escola Sabatina, né? Da lição jovem. Aqui, ó, lição jovem, tá? Apesar que a lição jovem está bem unida aí com a lição de adultos, né? O tema imortalidade, tá? E eu não estou sozinho, né? Eu estou com mais um amigo, né? Mais um amigo que se chama Lucas. E eu quero chamar ele aqui, Lucas Igor. E aí, brother? Olá! Beleza, e você, pastor Adriano? Rapaz, beleza é o que eu mais tenho aqui, viu? Olha, aqui é uma maravilha. Você tá longe, cara. Diz aí pra nós onde você tá, cara. Quer dizer, você tá longe de mim, né? Exatamente. Estou do outro lado do Brasil, aqui na cidade de Manaus, no centro da floresta amazônica. Caramba. Então, eu acho, o meu achismo é que Manaus só tem índio, é verdade ou não? Não. Manaus tem uma população muito variada de pessoas de vários lugares, pessoas também de cultura indígena, obviamente, mas Manaus é a 7ª maior cidade do Brasil, hein? Tem mais de 2 milhões de habitantes, é uma grande metrópole no meio da floresta. Então, quando eu falo isso, sabe por quê? Porque quando eu vou para outros lugares, né? Você fala, você é de São Paulo? Eu falo, eu sou de São Paulo. Nossa, e como você consegue andar na rua, né? Que te assalta, né? Então, a gente tem achismo. Tem achismo para todo lado, né? Por exemplo, um dia eu estava onde? Um amigo meu que é lá do Mato Grosso, né? Aí não sei quem estava perto de mim, né? Ele falou assim: nossa, e lá você vê onça para todo lado? Eu falei: não, lá é uma cidade grande, não tem isso, né? E Manaus aí tem outros amigos que moram aí, é uma baita de uma cidade, né? É uma cidade grande. Inclusive, o pessoal, quando a gente fala que mora em Manaus, eles acham que a gente vai de canoa para o shopping, né? Então, para você que está nos ouvindo, nos assistindo aí, a gente tem que conhecer mais os lugares, né? São Paulo também não é tão violento assim, né? Você pode andar de boa. É só um pouquinho mais do que as pessoas pensam. Isso, E Manaus só tem um pouquinho mais de natureza, né? E é conhecida também pela cultura indígena muito forte, né? Em Manaus, né? Sim, por isso sim, que tem certeza. Esse achismo, né? Brother, vamos começar estudando a nossa lição aqui, fazendo nosso comentário. Vamos. E eu quero convidar você para pedir a bênção de Deus. Ora por nós aí. Vamos orar, então. Querido Deus, muito obrigado por estarmos aqui em mais um comentário da lição da Escola Sabatina Jovem e queremos pedir que o Teu Espírito Santo esteja nos conduzindo em nome de Jesus. Amém. Amém. Beleza? Ó, vou ler o texto, o chave, é Gênesis capítulo 3. E tem o verso 4 e 5 aqui, já vai nos ajudar aqui, tem uma noção, né? Ele diz assim, ó. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. A gente percebe aqui que a serpente aqui, que foi usada, né, por Satanás, né? Satanás, ele misturou, né, verdade com mentira. E a gente percebe que para ser enganado, é muito difícil você ser enganado quando a pessoa só conta mentira. Geralmente a pessoa ela mistura mentira com engano, né? Quando você olha, pastorzão, quando você olha para esse cenário da serpente lá, né? O que você consegue fisgar que a serpente, como posso dizer, ela bolou uma estratégia, né? Que estratégia você vê ali que ela usou para enganar a Eva ali? O que você consegue observar ali? Satanás nunca dá as caras, de fato, né? Ele sempre usa algumas artimanhas, vem por debaixo dos panos, tentando criar estratégias para nos desviar do foco daquilo que é a vontade de Deus para nossa vida. E de igual forma ele trabalhou lá no Jardim do Éden. Se ele tivesse chegado já com aquela aparência de Satanás, mesmo um anjo caído, obviamente que ia ser discernido engano de cara, mas não foi assim que ele trabalhou. Trabalha sempre de maneira sorrateira. Eu não sei quem aí já teve a oportunidade, se você, pastor Adriano, já teve de pegar uma nota falsa. Eu já peguei, por exemplo, nota falsa que era grossa, assim, feia, e você identifica rapidamente, mas
quando você pega uma nota falsa que ela se assemelha muito à verdadeira, aí é que ela pode enganar, né? E é assim que Satanás trabalha, ele vem sorrateiramente, misturando verdade com mentira, e na fala dele aí para Eva ele faz isso, né? Ele tenta mesclar as coisas, olha, é assim que Deus disse, ele faz de conta que está falando da palavra de Deus, ele tenta ali se enturmar dentro do contexto para enganar, né? É isso que ele faz. Então, eu lembro uma vez que um amigo meu falou assim, ó, Adriano, vamos fazer um rolo com um tênis? Aí eu falei, opa, mas que tênis você tem? Eu tenho um Mizuno. Gente, nós estamos falando aí antes dos anos 2000, né? Aí quando eu vi o tênis... Aí quando eu vi o tênis, eu falei, nossa, Mizuno, né? Que legal. E aí, o que você dá em troca? Eu falei, eu lembro se foi uma bola que eu ia oferecer para ele, né? Ele falou, não, meu tênis é Mizuno, cara, vale muito mais. Eu falei, puxa, é verdade, né? Mas deixa eu dar uma olhada nesse tênis. Aí quando eu olhei assim, né? Não era Mizuno, era Mizuna. Quase me enganou, viu? Começou com verdade, com Mizu, falou, opa, é Mizuno, não, é Mizuna. Aí eu falei, não, isso aqui não vale nada, cara, você tá me enganando. E Satanás faz isso, né, rapaz? Ele faz. E ele é descarado, né? Chega a ser descarado. Não, mas Deus Muito disse descarado. isso, né? Não, mas seu pai falou isso, o quê? O pastor falou isso? O quê? A tua igreja fala desse jeito? O quê? A Bíblia fala assim? Que nada, ele é debochado, né? Como a tirinha da lição, né? Ele é debochado. Exatamente. O objetivo dele é principalmente fazer com que a gente desconfie da bondade, do cuidado, do amor de Deus, né? Então, quando ele vem criando suas estratégias, é justamente isso, para afastar a gente daquilo que é o ideal de Deus para nós, né? Então, então você acha que os mesmos enganos, Igor, que ele usou no passado, é a mesma coisa? É a mesmo engano? O que você acha? Adriano, essa é uma coisa assim, que eu acho muito interessante, porque quando a gente vai lá no Apocalipse, falando sobre a última batalha, Apocalipse 12, só que o verso que explica pra gente que o dragão é Satanás, de Apocalipse 12, quando vai explicar que o dragão é Satanás, diz assim, o dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás. É como se Deus, de alguma forma, estivesse dizendo, sabe esse dragão que está atacando vocês no tempo final? Ele é a mesma antiga serpente. É como se Deus estivesse indicando para a gente saber como é que vai ser esse ataque dele contra vocês, estude como que ele atacou usando a serpente, porque os métodos não mudam. A gente costuma dizer, né, que não se mexe. Os métodos que ele usou no Éden, ele está aprimorando cada vez mais, usando cada vez com mais intensidade para desviar as pessoas da verdade, né? E esses métodos estão aí. Inclusive, a lição destaca alguns desses métodos utilizados por ele, né? Não, então vamos lá, vamos entender, porque eu percebo assim que ele muda o figurino, né? O figurino até muda, né? Exatamente. Ele vai entrar, ele vai usar uma modinha, né? Ele vai usar ali, quem sabe, um filme novo, uma droga nova, mas o engano em si é tudo a mesma coisa, né? E a lição trouxe alguns pontos aí, alguns métodos. Então bora lá falar sobre esses métodos. Eu vou destacar um aqui, né? O falso milagre, né? É aquilo que parece que é algo espetacular, né? Mas na verdade não é, né? Por exemplo, quando você olha lá a serpente falando, né? A serpente falando. Eva com certeza falou assim: peraí, o Adão fala, eu entendo, né? A galinha faz cococó, eu não entendo. E quando quando a serpente começa a falar, aí falou: nossa, isso é poderoso, isso é mágico, né? Então, com certeza, esse fruto tem algo de bom aí, né? Porque tá dando poder para ela, né? E acontece isso, o Satanás hoje, ele dá esse falso milagre, essa falsa liberdade, né? E as pessoas se encantam com isso e acabam caindo no engano, né? Qual que você destaca aí a mais? Exatamente. Dentro ainda dessa questão do falso milagre, aí, tipo, você vê que hoje as pessoas, elas estão muito interessadas nessa questão de milagre, né? Os lugares que abrem as portas dizendo, olha, é quarta de milagre, você vai lá, tá lotado de gente, as pessoas querem milagre. Só que Satanás opera através dessas coisas para inserir o engano, para inserir o erro, para com suas falsidades e levá-las a um caminho distante de Deus, né? Que foi inclusive o que ele fez aí, né? E aí eu destaco o segundo ponto, que a lição também trata aí, que é a questão da distorção que Satanás faz da palavra de Deus. Porque
ele começa ali incitando Eva, usando a imagem da serpente, e aí logo na sequência ele diz, é assim que Deus disse, ou seja, ele faz de conta que está citando a Deus. E Satanás, que é o nosso inimigo, ele é especialista na palavra de Deus, não porque ele estude para crer ou etc, mas ele usa muitas vezes a palavra tirada do contexto, de maneira distorcida, aplicando de maneira indevida para desviar as pessoas do caminho da verdade. E aí a sua vida, da maneira, a conduta que está vivendo, e aí o que Satanás faz? Não, mas não é bem assim, e começa a trabalhar para trazer uma ideia falsa, né? E uma coisa que eu me lembrei aqui citando isso, Adriano, é de um contexto assim bíblico que fala exatamente disso, lá, por exemplo, Jesus no deserto. Ele estava sendo tentado por Satanás, aí Satanás falou, olha, transforma as pedras em pães. Jesus disse, está escrito, né? Não só de pão viverá o homem. Aí Satanás leva Jesus para o pináculo do templo, e aí a Bíblia diz que quando ele leva Jesus para o pináculo do templo, ele cita o está escrito. Ele diz, se lance daqui abaixo porque está escrito. Então ele cita a palavra de Deus. Mas como que ele citou a palavra de Deus lá em Mateus 4? Citou de maneira distorcida uma parte do verso do Salmo 91, que dizia que os anjos receberiam ordens para guardar em todos os caminhos de Deus, enquanto você estivesse no caminho de Deus. Mas ele tirou essa parte do verbo aparecer, não importa o caminho que você vá, pode fazer qualquer coisa, Deus te ama, ele te protege. Parece que é o discurso que a gente ouve aí, né, Adriano? Eu percebo que também ele exalta muito o sentimento, né? Que tá na moda, né? A teologia da prosperidade, né? Que foi do anos 2000 ali até surgiu nos anos 80 até 2000 esse negócio do cristianismo falar de prosperidade, riqueza, né? Se você é crente, fiel, Deus vai te abençoar, né? Depois surgiu, deu uma roupagem diferente, né? A roupagem agora é a teologia do coach, né? Tipo assim, você vai ser feliz. Não, Deus vai te libertar. Não, você precisa. Deus te ama, né? Você é a coisa mais linda, realmente, você é a coisa mais linda de Deus, é verdade, mas Deus ele te chama no pecado, né? Ele chama você do pecado para que você não volte no pecado, né? Então, ele está exaltando, e eu vejo muitos jovens, Igor, por exemplo, aqui no meu contexto, né? Principalmente os adolescentes que estão chegando ali, a juventude, existe uma crise de identidade, E nesse momento, os sentimentos vão falar mais que a razão. E eu percebo assim um carinho acerbado, né, dos jovens com os jovens, né? Porque às vezes não recebe dos pais. E a menina confunde o sentimento, né, com uma amiga e acaba pensando, né, não, isso é felicidade, isso é amor, o que eu sinto por ela é amor. A mesma coisa o jovem que está muito com o amigo e tem um sentimento legal, bonito, e acaba misturando isso, né, e não pensa de forma racional de que são amigos, que existem diferenças, né? Então, essa crise existencial relativizada ou supervalorizada com sentimento acaba levando as pessoas para o engano, né? E Satanás tem feito isso. As pessoas querem ser felizes, né? Essa falsa liberdade, né? E não pensam segundo a palavra do Senhor, né? É um dos métodos que ele usa aí, né? E o sentimento sendo colocado acima da palavra de Deus, né? E o desejo como sendo o controle de tudo. Mas uma coisa que tem que ficar bem claro aqui, né, Adriano, para os nossos amigos que estão nos ouvindo, é que não é o seu desejo que define quem você é. Quem define o que você é o teu Criador. Ele te criou do jeito que ele queria e ele tem planos maravilhosos para a sua vida. Então não deixe que o teu sentimento seja colocado acima da palavra. Até lembrei, Adriano, de uma situação aqui, de uma vez em que eu estava pregando um sermão para jovens e falei sobre a questão da importância de você se relacionar com uma pessoa que tem a mesma fé que você e tal, questão do jugo desigual. E aí, no final do culto, uma jovem estava muito chateada, que ela falou, quem é o pastor para falar da minha vida? Né? E eu nem sabia nada da vida dela, né? Estava apenas citando a palavra de Deus. E aí, ao conversar um pouquinho, mostrando o que a palavra de Deus diz, aí a resposta foi, não, mas é que eu amo demais a ele e tal. E aí é justamente isso, né? Colocar o sentimento acima daquilo que Deus está pedindo para você. O que Deus pede para você na palavra, siga, porque sempre vai ser o melhor, né? E aí entra aí, Adriano, numa coisa assim que eu acho muito interessante também, que tem como destaque aí para a gente citar, que é a questão de como que Satanás busca acessar o nosso coração, a nossa mente, a nossa espiritualidade através dos nossos 5 sentidos, da visão, do paladar, do
Tá? Porque a Eva estava ali ouvindo, né, as insinuações de Satanás. Olha, não, na verdade você não vai morrer, é que Deus sabe que você vai ser como Deus. Satanás trabalhando na audição dela. E quando Satanás trabalha na audição dela, uma coisa que me chama muita atenção no texto é que ali em Gênesis 3, verso 6, diz que quando Eva ouve as insinuações de Satanás, o texto diz assim, vendo, aí está a visão, né? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Quer dizer que quando ela ouviu as insinuações de Satanás, ela começou a enxergar aquilo que Deus havia condenado como se fosse bom. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente assiste, com aquilo que a gente coloca diante dos nossos olhos, porque tudo isso vai ter um impacto na nossa espiritualidade, né? E às vezes, Adriano, o jovem fala assim, pastor, olha, ora pela minha vida espiritual, como se ele tivesse uma vida fora e uma vida na igreja, né? Não, a gente... Para o cristão, tudo é espiritual, né, Adriano? Então, e esse alimento, né, essa alimentação da serpente na cabeça de Eva, né, fez com que ela mudasse o que Deus já tinha determinado que não era bom, né? Então, Exatamente. a palavra de Deus diz X, né? Eu já aconteceu muitas vezes, né? Você como pastor também, a gente fala, né? Aí a pessoa fala assim, pastor, não é bem assim não, não é bem assim não, né? Não, mas... Então, a gente já muda aquilo que Deus, né, determinou e já disse que não é bom, então a gente muda. Então, foi quando ela falou, ela viu que aquilo era agradável para ter conhecimento, né? E Deus falou que o conhecimento que ela teria era realmente do mal, porque o bem ela já sabia, né? Mas seguindo aqui o raciocínio da lição, né? Toca sobre dois enganos assim terríveis, né? Que é a tal da pós-modernidade, né? O tempo da pós-verdade, e também a imortalidade, ou espiritismo, né? Que não vai abordar muito a lição, vai abordar esse contexto e muito, né? Na pós-verdade ou na pós-modernidade, nós já abordamos aqui, né? Que é esse sentimento está mais aflorado, né? Não existe uma verdade absoluta, né? São verdades, né? O pastor Lucas tem a verdade dele, né? Então, Deus tem a verdade deles, os crentes, mas eu tenho a minha verdade, né? Então, Deus, é interessante, né? Deus me ama e me respeita, e me aceita como eu sou. Isso assim, um absurdo, né? Não é bem assim. Deus realmente te ama, Deus te aceita, mas Deus te ama e não aceita que você fique dessa maneira, entende? Exatamente. Ele te aceita para te transformar. E também o outro engano, o Lucas, é o espiritismo, né? De forma assim, resumida, brother, o que você pode dizer que isso é um engano para nós, né? Por que Satanás tem usado disso, cara? Espiritismo, o que seria isso? É muito interessante a gente pensar nisso, né? Na própria fala ali da serpente para Eva, no texto base da lição, é a primeira declaração de imortalidade da alma que a gente encontra na Bíblia, né? É certo que não morrereis. Deus fala que Satanás fala, não vai morrer, não. Na verdade, você vai entrar numa outra esfera de vida e etc, né? E aí, o que Satanás faz? Ele prepara o caminho para o engano. A partir do momento que você não acredita que quando a pessoa morre, ela morre de fato, está abrindo uma porta, uma brecha de oportunidade para que Satanás trabalhe, né? Foi o caso, por exemplo, daquela história bíblica de Saul, né? Que Saul tentou ali ouvir a voz de Deus através do Urim, do Tumim, dos sacerdotes, ninguém falou com ele, aí ele vai lá na Tonisa de Endor, desesperança que levou o rei a cometer o suicídio. Então, Satanás sempre trabalha através das coisas para inserir seus enganos. E um dos grandes enganos que ele vai ter no tempo final é justamente o engano do espiritismo, que a gente vai ver durante a lição. É algo terrível, que ele vai trabalhar mesmo para fazer parecer que o seu parente morto está aparecendo para você, dizendo, olha, não é bem assim, a Bíblia não é desse jeito. E esse próprio relativismo que a gente falou aqui também prepara esse caminho. Cada um é dono da sua verdade, não precisa ser tão extremo. Isso aí é coisa de fanista, né? A gente muito falar isso hoje em dia, mas a nossa segurança está em crermos naquilo que diz a palavra de Deus. É um perigo mesmo, né? Porque se não existe morte, a gente não morre, então tem chance em outro lugar, em outra vida, né? E a gente acaba desvalorizando o aqui e agora, né? Como a Bíblia sempre diz, o dia da nossa salvação é hoje, né? Eu vou ler um texto aqui que aparece lá em quarta-feira, que é o nosso compare, João capítulo 8, verso 44. Depois o pastor Lucas vai ler outro texto, ó. Olha só o que Jesus diz aqui, ó. Diz assim, ó: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele.
Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso, o pai da mentira. Então é incrível, né, como que Satanás ele diz que ele é assassino, porque a mentira causou morte. A mentira de Satanás causou morte. E ele é o pai É da verdade. mentira. Então, assim, nós como fiéis, né, como pessoas que estamos preparando para a eternidade, nós temos que nos afastar da mentira, né? A mentira não faz parte do nosso vocabulário, não é a mentira não deve eh, ela deve causar em nós tristeza e constrangimento, né? Mas e o seu Exatamente. texto aí, Lucas, o que que diz aí? O texto que eu vou ler está em 2 Coríntios, capítulo 11, versos 12 a 15, diz assim, ó, mas o que faço, isso continuarei a fazer para não dar oportunidade àqueles que a buscam com o objetivo de serem considerados iguais a nós naquilo que se gloriam. O verso 13 diz assim, ó, porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça, o fim deles será conforme as suas obras. Ou seja, Satanás trabalha com engano cruel mesmo, se disfarçando para desviar as pessoas da verdade. Então, quando a gente fala assim, o propósito, né, do engano de Satanás, ele é afastar-se da verdade, né? E o texto que nós encontramos, né, de quem é a verdade é Jesus Cristo, né? Quando Exatamente. me pergunto assim, qual a intenção de Satanás enganar as pessoas? A intenção é de tirar o foco de Cristo e trazer para ele, né? É Exatamente. interessante isso. Satanás não quer apenas te destruir com a mentira, né? Satanás quer afetar a imagem de Deus. Satanás quer desfigurar a glória, a majestade, a autoridade, o poder, o amor de Cristo, né? Então, quando ele É isso mente, mesmo. ele não mente só para me enganar e me destruir. Eu acredito que para nós nós somos isso aqui, né? O foco dele mesmo é desfigurar o reino de Deus, né? É isso que ele vem Com plantando certeza. desde o céu. De que, tipo, Jesus, eu posso fazer melhor, né? Eu vou provar para você. Então, é a ferramenta que ele usa, né? Para poder desfigurar a Exatamente. imagem de Cristo em nós. Né? A O que que proposta você dele acha? sempre foi essa, né? Um mundo sem leis, sem regras, cada um fazendo o que quer. E o resultado daquilo que ele plantou é o que a gente vê hoje no mundo, né? Homicídio, traição, adultério, tantas mortes, enfim, tudo isso que a gente vê no nosso mundo é o fruto desse mundo sem lei proposto por Satanás. Quando na realidade, biblicamente falando, a verdadeira liberdade está em seguirmos, em andarmos na verdade, em caminharmos de acordo com a palavra de Deus. Essa é a nossa única segurança. Ô, Lucas, agora a gente descendo agora a ladeira, né, para gente terminar a lição, vamos tentar aqui nos pontos bem práticos, né? Para quem está nos assistindo aí, nos ouvindo, eu até montei uma perguntinha aqui, mas eu tô vendo que ela é difícil de responder, né? Como saber que você está sendo enganado? Aí eu fiquei pensando, poxa, porque eu só sei que eu sou enganado quando realmente eu já fui enganado, né? Então, como se prevenir disso, né? E aí eu pensei aqui, né? Eu pensei aqui, como me prevenir do engano? É buscar informação, buscar informação. Eu esses Exatamente. dias eu fui tentar comprar um carro, né? E rapaz do céu, eu quase caí no golpe do OLX, o aplicativo lá, né? E eu Sei. fui só descobrir que era um engano, brother, quando eu comecei a ver que as informações que eu tinha eram maiores daquela que ele estava passando para mim. Entende? Sim, Então, e é interessante que a fala do golpista, Lucas, é incrível. Ele vai citando situações, pessoas, e eu falei, nossa, que legal, né? Então é verdade, beleza. Aí no meio do caminho, ele ligou para mim e falou: "Ô, Adriano, então", aí ele começou com uma conversinha: "Ó, a gente vai chegar lá, o rapaz do carro vai estar lá, não conversa com ele, porque eu tô vendendo para você mais barato, e eu vou acertar com ele". Eu falei: "Ixi", né? Então, assim, uma forma de não cair no engano é ter um máximo de informação possível, né? Quer ver um exemplo? Você está na exatamente. faculdade, está lá com teus amigos. O professor ou o teu amigo te solta uma frase. Aí você, quando você fica naquilo, você fala, nossa, é verdade, né? Então, o interessante é a gente buscar informações
ao redor, né? Mais informações daquilo que está sendo no passado, né? Até nós que estamos aqui falando com você, né? Não seria interessante que você fique só com a gente, né? Mas que você busque mais informação, né? E você, Lucas, que dicas você daria para se prevenir do engano? Então, a dica que eu dou, Adriano, que é fantástica, pelo menos eu acho, né? É que, complementando isso que você está falando, até tem aquele livro do Sun Tzu, que é a Arte da Guerra, que fala que se a gente quer vencer o nosso inimigo, a gente precisa conhecer as estratégias que ele trabalha, né? Boa, e boa. Um livro que é fantástico é esse aqui, ó, O Grande Conflito, que inclusive vai ser distribuído ano que vem, no Impacto Esperança, e o capítulo 37 se chama A Proteção, que fala como é que a gente vai lutar contra os grandes enganos do inimigo no tempo final. E uma das frases assim, que me chama muita atenção aqui é que diz assim, que a gente vai ter que lutar contra aquilo que os nossos próprios olhos estarão vendo. Ou seja, você vai estar vendo acontecer aquela manifestação espiritualista, a tal serpente falante na tua frente, mas você não vai crer naquilo porque a palavra de Deus diz que aquilo é um engano, né? Então é muito importante a gente estudar as estratégias, entender como é que Satanás trabalha, para nós nos prepararmos para que no momento que o engano se apresentar diante de nós, a gente tenha capacidade, discernimento espiritual para saber lidar e rejeitar, né? É isso, né? A gente tem que buscar no Senhor. Buscar no Senhor. Ah, mas a tua filha tá aí? Deixa a tua filha, deixa eu ver a tua filha aí, rapaz. É tua filha ou Meu teu filho? filhinho, vem cá, filho. Vem cá. Ah, um brotherzinho aí, cara. Um A minha tá na fala escola, oi, foi pra escola. Olha lá, olha lá. Ei, garotão, apareceu. E aí, cara, beleza? dá um joia. Show de bola, Muito viu? bem. Garoto. Então, para a gente finalizar, então, a nossa lição, eu gostaria, assim, de agradecer ao pastor Lucas, né, pela disponibilidade, né, e dizer que se você está assistindo esse vídeo é porque deu certo, né, o nosso piloto, né, e nós vamos aí, a cada dia, a cada semana, tentar aí trazer um conteúdo com mais conteúdo e mais qualidade. Qualidade eu não sei, né, senão não estaria nem o Lucas, nem eu aqui, estaria outros aqui, né. Exatamente. Mas assim, ó, segue a gente aqui, ó, tem o meu arroba aqui no Instagram, o Lucas também, cadê? Ó, o Lucas aqui, o Instagram do Lucas aqui, segue lá, tá bom? E Luquinhas, o que esperar aí dessa lição? As próximas Com lições. certeza, coisas extraordinárias, né? Até porque esse é um assunto que tem tudo a ver com o tempo final. O Adriano aí tem até um canal do Apocalipse aí no YouTube, né? Que você está assistindo até no canal dele aqui. E isso tem tudo a ver com o que a gente vai enfrentar no tempo final. Então, se a gente quer saber como resistir à prova final, essa lição é fundamental. Não deixe de estudar todos os dias e de acompanhar os nossos comentários aqui. Esse mais um comentário da lição. E esperamos de coração que venha contribuir com a sua espiritualidade, com a sua caminhada com Deus. É isso aí, gente. Coloca então mais um comentário aí, né, aí embaixo, se você gostou ou não, né? Se você não gostou, não coloca, né? Não vai chatear a gente, né? Mas se quiser colocar... Não coloca não, só coloca se gostou. E se não gostou, coloca que gostou para profetizar a bênção, né? Isso. É o primeiro, tá? É o piloto aí. Deus quiser, teremos mais, né? Então é isso, gente. Deus abençoe vocês. Nos vemos aí na próxima semana, se Deus abençoar. Pastor Lucas, despede a gente com oração e peça proteção de Deus para que o inimigo não nos engane, né? Muito bem, vamos orar então. Querido Deus, muito obrigado pela lição de hoje. Nós sabemos que o nosso inimigo está todo o tempo rondando ao redor de todos nós, tentando nos desviar do caminho, especialmente os jovens que estão assistindo esse vídeo aqui, são muito tentados, mas nós sabemos que o inimigo contra o qual nós lutamos é um inimigo que já foi vencido por Jesus na cruz, e a vitória para todos aqueles que se agarram com Jesus é garantida. Dê força espiritual a todos nós e nos ajude a sermos firmes em tua palavra, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, gente. Valeu. Até mais. Deus abençoe. Compartilha aí. Mais um comentário da lição. Valeu. É nóis.